Você não tem dinheiro porque você dá mais desculpa do que resultado. Meu Deus, que frase é essa para começar um vídeo? Quando a gente está falando desta frase, a gente está falando dentro do mercado imobiliário. Muitas pessoas, às vezes, dizem que o mercado não está comprando, que a gente está numa condição política X, mas a pergunta é, quantas pessoas tu atendeu para estarem te dizendo isso? Tu atendeu quantas? Uma pessoa na semana, duas na semana, 5 na semana, 10 na semana? Cara, 10 tu atende num dia se tu quiser. Ou seja, é muito mais tu dando desculpa do que tu usando realmente uma probabilidade. É óbvio que às vezes o vento tá a favor e às vezes o vento tá contra, mas se tu não usa boas estratégias, tu vai ficar sempre, digamos assim, tu vai estar muito mais limitado do que aquela pessoa que usa, digamos, todas as estratégias, porque o que vai acontecer? A pessoa que faz todas as estratégias e o mercado não está a favor, realmente vai dar uma diminuição de vendas comparado com o que ela mesmo vendia. Só que se tu tem uma redução de vendas quando tu já vende pouco, daí tu tá ferrado, porque daí tu às vezes não sobrevive. Por exemplo, um corretor que vive de comissão, o cara não vende. E o que tu precisa fazer para realmente mudar o teu jogo? Tu tem que utilizar ao máximo as estratégias. Como assim utilizar ao máximo? Tu realmente tem que organizar para fazer com que todas as estratégias necessárias e possíveis você faça. Primeira delas, eu vou dar 3 exemplos aqui que vão fazer total diferença no teu resultado se tu começar a cuidar elas. E vamos começar por uma que é simples. A primeira delas e mais simples, tu pode usar a questão da ligação. Como assim ligação, Alan? Eu cheguei na cidade ontem, como é que eu vou fazer ligação? Cara, hoje no Google tu consegue descobrir, tem algumas empresas, alguns sites que tu consegue inclusive descobrir o dono de uma loja sem precisar entrar, tu pode, sem precisar efetivamente conhecer o dono da loja, tu pode olhar o CNPJ, botar ele no Google, muitas vezes tem empresas que já vão te dar o nome, Casa dos Dados, tem várias plataformas que podem te explicar isso. Então tu já consegue pesquisar e localizar quem que é o dono de uma loja, porque tu não precisa muito mais do que isso. Porque o telefone tem no Google. Se tu souber o nome do dono da loja, tu pode literalmente fazer esse processo de ligar para ele e realmente marcar uma visita. Dizer, olha, eu estou trabalhando revisitando tal e tal produto, a gente está fazendo visita em algumas empresas, tu pode inclusive citar algumas empresas ali da rua dele e falar que tu está fazendo visita, que tu quer aproveitar e dar uma passada, mostrar para ele uma oportunidade, que vocês estão hoje na cidade, que vocês vão estar terça-feira na cidade fazendo visita. Às vezes tu mora aqui, mas tu, digamos, tu tá marcando como se na terça especificamente tu fosse estar. Por quê? Porque tu tá montando a tua agenda de terça. Então tu consegue fazer estratégias para tornar, digamos assim, a tua presença mais exclusiva, para não mostrar que tu tá sempre disponível, a hora que o cara quiser, e que tu tem algo realmente que é um divisor de águas, que realmente vai fazer sentido para ele, que vai valer a pena ele liberar esse tempo para ti. Tu tem que trazer algo que não seja comum. Ah, por exemplo, queria te fazer uma visita para te mostrar um pouco das minhas oportunidades. Ele vai olhar assim, tá, mas o que é tuas oportunidades, digamos assim, senão não faz sentido. Então tu tem que ter um produto que tu vai oferecer, tu tem que saber por que esse produto é um benefício. Então, digamos que tu escolheu um produto que é exclusivo, porque ele tem alguns diferenciais que os outros não têm. Por exemplo, tem um produto que nós estamos trabalhando agora, que é o Sky. O Sky é um produto que é o primeiro que tem uma administradora, ele tem piscina na cobertura, academia na cobertura, ele tem salão de festas, tudo isso é exclusivo. Se pegar academia, nenhum prédio no bairro ali tem academia. Isso já é um diferencial na hora que for alugar. Tem várias coisas. Então, quando tu começa a trazer os benefícios, cara, não sei se já está sabendo, um novo empreendimento, que tem isso, tem aquilo, tu começa a explicar para a pessoa o que vai acontecer. Cara, o cara não tem interesse. Por que ele não tem interesse? Porque tu está sendo genérico. Tu está marcando de ir fazer uma visita e tu não está dando, digamos, uma apimentada. Tu tem que falar tudo? Não, porque não se vende pelo telefone um imóvel. Tu acha que tu vai vender um negócio de 300 mil, 400 mil, meio milhão, que seja 200 mil. Tu não vai vender pelo telefone, tu vai vendendo pessoalmente. E se tu tá focado em agendar pelo telefone, mas agendar falando do produto, teu índice de conversão vai ser muito pequeno. Por quê? Porque tu só vai pegar aquele cara muito interessado e não aquele cara curioso. E o curioso conta, porque o curioso pode virar um cliente, desde que ele olhe, poxa, mas isso também faz sentido para mim. Só que se tu mata a curiosidade dele, ele já, tá, então quando eu pensar em investir, eu vou lá e eu te chamo e tal, vou dar uma avaliada, e nisso tu perdeu a oportunidade de atender esse cara, mostrar e realmente ter uma possibilidade de evoluir um negócio. Então tem toda essa questão dos processos, a partir do momento que tu segue os processos, tu tem a possibilidade de gerar realmente resultado. E essa parte da ligação, ela é realmente algo que tu precisa ter delimitado se tu tá usando a estratégia da ligação, se ela é a tua prioridade de forma de abordagem,
tu tem que obrigatoriamente ter delimitado quantas pessoas tu vai falar por dia. Isso é uma coisa que tu automaticamente tem que se regrar, se policiar. E isso é legal tu ter uma conta para trazer esse resultado, no sentido, poxa, o meu objetivo é que eu vou ter todo dia uma reunião. Vamos dar um exemplo que esse é o teu objetivo mínimo. Se eu quero ter uma reunião por dia, vamos jogar aqui pelo menos eu tenho que ter 3 agendadas, porque 1/3 vai acontecer e 2 ali vão dar alguma desculpa. Se tu vai no lugar, talvez 2 a cada 3 tu vai conseguir fazer. Se tu chamou para vir até a empresa, 1 a cada 3. Então, porque os números são piores, digamos assim. Eu sempre recomendo ir até o lugar. Mas digamos que tu colocou que tu vai chamar ele para vir até a empresa. Beleza, 1 a cada 3. Tu definiu 1 a cada 3, quer dizer que tu tem que ter 3 agendamentos no dia. O que tu tem que te perguntar? Quantas pessoas eu preciso falar para ter 3 agendamentos por dia? Porque se tu não tem os 3 agendamentos, quer dizer que tu não vai ter a tua reunião, vai ter dia que tu não vai ter reunião e o que tu te propôs, o que tu queria para gerar resultado, tu não fez. Então tu começa a te sabotar quando tu não cumpre, digamos assim, o que precisa para bater o teu resultado. Então seria como se fosse, se eu tenho um objetivo, eu tenho vários mini objetivos. E essa parte de tu saber os números faz toda a diferença. Por quê? Porque daí tu tem lá, poxa, então para eu pegar e ter 3 pessoas agendadas, pelos meus números, isso é o que? Estatístico. Todos os dias tu tem que anotar quantas pessoas eu liguei, quantas pessoas eu agendei, quantas eu liguei, quantas atenderam, quantas eu agendei, quantas eu liguei, quantas atenderam, quantas eu agendei. Tu vai ver que são números que, assim, se tu olhar 30 dias, eles são muito parecidos, tu vai ter uma média. Por quê? Porque é a tua habilidade de conversão. Claro que no decorrer a tendência é que tu vai melhorando porque tu foi pegando mais prática. Então o teu índice de conversão ele tem que começar a subir com a quantidade de pessoas que tu for falando. Então tudo isso por quê? Porque tu vai pegando jeito, tu vai aprendendo, tu está evoluindo, porque isso já é uma evolução numa profissão. A venda, não, a venda é o resultado final. O caminho até a venda existe uma evolução. Então, quando tu está analisando tua evolução numa profissão, tu também tem que analisar se a tua métrica, se teus indicadores, se tudo isso está melhorando. Se isso estiver melhorando, a tua chance de cada vez vender mais no futuro é muito grande, porque tu está melhorando. Se tu está estagnado, teus números sempre são sempre iguais, ou tu não analisa, tu está dependendo de uma sorte, de ligar para alguém, aquele cara está no momento iluminado, tu ir lá e vender. Isso não é um resultado constante que faz sentido. Tu realmente tem que buscar ter mais constância e analisar os teus números para conseguir realmente utilizar a estratégia como tem que ser utilizado. Esse aqui é o primeiro vídeo, nós gravamos um vídeo inteiro, que é um vídeo de 3 estratégias que vai fazer que se tu em 90 dias tu trabalhar, tu vai ter um resultado absurdo realmente através das vendas. Essas 3 estratégias fazem com que alguém que não conheça uma viva alma chegue numa cidade e consiga ter resultado como corretor de imóveis. Mas tu vai ter que acompanhar os 3 vídeos. Esses 3 vídeos vão sair segunda, quarta e sexta, são 3 vezes na semana, e esse aqui é o primeiro vídeo.